começando mais um Pode Fazer, Empreender um Negócio. Paulinho, bem? Bora que eu... Tranquilo? Mais uma... Cara, hoje a gente vai falar do que eu gosto muito, assim, ó. É uma coisa Casa, empreendedorismo, arquitetura. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Então gostaríamos de apresentar Zé Barbosa, Linea Estúdio Arquitetura. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer aqui estar batendo esse papo com vocês e também falar um pouquinho para os mais jovens, né, para a gurizada aí. De alguma forma a gente sempre tem a intenção de inspirar e sacudir um pouco também, né, para Vamos lá. frente. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado. Zé, vamos lá começar assim, ó. Como diz quem diz, começar do começo. Cara, como é que era o Zé no colégio? Era aquele cara que sentava no fundão, era mais pra frente? Qual é que era? A cara de que era do fundão ali, ó. Eu tava esperando. Cara, assim, eu tive o privilégio, assim, de ter muita facilidade para aprender, né, desde sempre. Eu era um aluno com notas muito boas, mas eu não era muito dedicado, se perguntar para mim, tempo, horas de estudo e tal, não. Eu tinha facilidade de aprender na aula, ou se porventura faltasse aula, e eu faltava bastante. Sendo honesto. Não vamos mentir. Depois eu conto um pouquinho mais disso, mas essa facilidade fazia, faltava aula, eu pegava, lia o livro, lia uma vez e conseguia absorver a informação. Então isso foi um privilégio, mas também não era. Às vezes eu ia para o fundão, às vezes não, fazia um pouco de bagunça. Mas eu também fui líder de turma, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, fui da comissão de formatura do colégio, então sempre acabava em uma posição de liderança ou junto com as lideranças. E como são importantes esses tipos de experiência lá no terceiro ano, primeiro ano, segundo ano, né? Eu acho assim, em relação à minha formação, ajudou muito. Eu não tinha noção, na época. Sim. Tá? O quanto isso era importante. Na época me ajudava a faltar um pouquinho de aula. Era uma desculpa. Porque eu tinha que sair da aula, porque eu do Grêmio Estudantil, tinha que resolver as questões de Conhecia mais gente, aquela coisa. Mas sabe que essa de faltar era um pouco de impaciência, assim, porque parecia que o meu ritmo de aprendizado era muito mais rápido do que eu ficava, de certa forma, entediado. E uma loucura, eu adorava fazer prova. Gostava de prova. Eu adorava fazer prova. A prova que tu fazia. E vazava, cara, assim, ó, dava uma encurtada naquele tempo. E não tinha medo de prova, assim, gostava mesmo, estudava também. Ou, às vezes iam amigos estudar comigo, cara. Não vai, os pais diziam, vai estudar com o Zé, porque... E daí eu chegava, dava uma olhada no livro, olhava assim, tá estudando um pouco. Vou jogar bola. Mas... Cara, e me diz uma coisa, aí, beleza, tá acabando o colégio, ali terceiro ano, o que tu pensava em fazer, pra onde tu tava querendo ir? Eu sou filho de 2 médicos, né? Então a minha família é de médicos, eu acabei crescendo, né, nesse ambiente, ia no hospital desde pequenininho, com o pai, eventualmente até entrava, fazia visita aos pacientes junto com ele. E, de certa forma, eu tinha aquele caminho natural, assim, vou ser médico. Sempre pensava, vou ser médico. Em algum momento, talvez, eu tenha pensado em outras coisas, tipo, eu cheguei a considerar... eu fazia aqueles simulados de provas, enfim, vestibular, sempre tinha as questões do ITA, né? Sim. E Deus, cara, o que é esse ITA, né? Cara... E daí eu olhei assim, cara, eu gostava de desenhar aviões. Também desenhava planta quando meus pais construíram a casa deles, foi o Arzeno que fez o projeto, eu sempre digo, cara, o Arzeno fez a arquitetura por tua causa, era o único arquiteto que de fato eu conhecia, né, só pode ter sido por ele, mas isso foi mais adiante, vamos voltar um pouquinho no tempo. Mas naquela época eu via que eu gostava de desenhar plantas, isso aí eu tinha 10, 11 anos, a gente se mudou com a casa pronta com 12, então até, talvez um pouco antes. Então desenhava planta de casa, eu gostava, desenhava avião, desenhava carro, mas nunca me tive como um bom desenhista. Você pensa, tu acha que tu era inteligente? Não, acho que era inteligente, a facilidade para aprender, mas nunca achei que era um bom desenhista e ainda não acho que eu seja um bom desenhista. Eu ia perguntar isso, como é que eram os desenhos, né? Mas não, até teria que resgatar, assim, mas eu acho que eram ok, mas eu me lembro, tinha um colega que desenhava muito, que desenha muito até hoje, e a atividade profissional dele tem a ver com isso. Então, talvez até por isso no comparativo, assim, claro, nossa, não desenho nada, né?
Mas isso estava ali, mas eu não percebia. Depois eu comecei a ter uma relação com a música. A partir dos 12... Eu estudei teclado com 9 anos, por aí, depois parei. Depois com 12 comecei a estudar baixo. E tinha essa relação com a música, tinha essa relação com o desenho, mas... Sempre lá, não, fazer arquitetura. A questão do ITA, assim, talvez ali pelo segundo, terceiro ano, eu pensava, engenharia aeronáutica ia ser um troço legal. E daí eu pensava, ITA, regime militar e tal, e eu super disciplinado, faltando aula. E filho único também, vou 17 anos morar Longe, no outro estado, longe de casa, eu acho que eu não me encorajei muito. E voltei a pensar sempre, vou fazer medicina, terminei o colégio, fiz vestibular, passei e comecei o curso. E depois, na época, né, o curso era bem dividido, 2 anos de básico, e depois tu entrava pro hospital, enfim, e parecia mais medicina, antes parecia uma coisa muito teórica, né, enfim. Hoje não é mais assim o currículo. Mas todo mundo dizia, o básico é muito chato. E eu, tô na parte chata, então tá tudo certo. Entrei, fiz um semestre, fiz 2 semestres. Não achava tão chato assim, mas também não estava super me divertindo. E quando eu cheguei no 5º semestre, e que entrei no hospital, que saí da parte considerada como chata, eu vi que eu não estava muito animado, não estava muito comprometido, não... Aquela coisa, chega de manhã, o cara já não tem muita vontade de levantar, não tem muita vontade de ir para o hospital, para aula. Eu disse, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo, não sabia exatamente o que era. Eu tinha vontade de fazer o intercâmbio, morar fora, só como eu tinha passado e engatado direto, né, a medicina que depois do colégio. Tinha, mais ou menos? Eu entrei com 17. Tu entrou cedo, cara. Eu entrei com 17. Tu com 19? Entrei na primeira turma, então assim, eu entrei em férias, eu fiz vestibular em dezembro ou janeiro, não me lembro quando é que foi. Na época, acho que era janeiro até. E em março eu já estava na faculdade. Sim. Então eu pensei, vou dar um tempo. Vou trancar o curso, vou procurar um intercâmbio, alguma coisa para fazer e vou tentar clarear um pouco a cabeça, ter essa experiência, né? E não tinha certeza, depois, se for para voltar, eu vou voltar. Isso era de abril para maio, né? E daí, difícil falar meus pais, uns 2 médicos. Eu ia perguntar isso, cara, como que troca essa ideia em casa? Eles nunca me influenciaram diretamente, mas indiretamente é impossível não influenciar. E, cara, não sei exatamente, mas como que foi? Falei, né? chegou uma hora eu falei, tô pensando em fazer isso e aquilo. E eu tinha uma relação com a música também, e tocava em banda e tal, e me chamava, se perguntar pra mim, na época, tu pensava em ser músico, de repente, claro que eu pensei nisso também, né? Pensei em estudar em São Paulo, pensei em estudar música fora, enfim. Mas tinha medo também, né? É uma atividade que não é fácil, né? Nenhuma atividade para tu ser excelente é fácil. Mas a quantidade de oportunidades, enfim, claro que vão ter determinadas atividades que são mais fáceis de tu, enfim, alcançar uma determinada renda, uma segurança, né? de renda. Isso também era uma preocupação, por óbvio, né? Preocupação também em manter o padrão da família, preocupações naturais de quem tem ali 17, 18, 19 anos. Né? Eu parei no 5º semestre ali, eu faço aniversário em maio, foi mais ou menos a época que eu estava fazendo 20 anos. Né? Daí consegui convencer, vai até o final do semestre. Cara, se for até o final, eu vou começar o outro e eu não estou feliz e talvez eu siga e não esteja feliz. Então... Óbvio que eles não tinham como me obrigar a ir na aula, então naturalmente tranquei o curso e comecei a me organizar para fazer curso de inglês nos Estados Unidos. Programei para agosto, início de agosto, para ir para os Estados Unidos, estudar inglês especificamente. Né? E eu acho que lá por junho, sei lá, estava folhando a 0 hora, assim, e tinha um anúncio do vestibular na Unicinto. E eu vi os cursos e tinha arquitetura, que era um curso que me chamava a atenção também.
tinha todo esse histórico do desenho, e a arquitetura tem uma relação muito próxima com a música também. E nisso tu já tinha... Tu comentou que desenhou o primeiro projeto com ele, foi isso? Não, desenhou ou tu viu algum só desenho, ele tu viu O o projeto projeto. da casa dos meus pais, Aham, foi isso. ele que fez. Ah. E dali E que ali era, eu tipo, tive contato com a arquitetura. Entendi. É claro que a família, por exemplo, meu avô construía. Meu avô construiu alguns prédios em Santa Maria. A consultora dele quebrou no ano que eu nasci, mais ou menos. Foi 77, 78, nasci em 77, foi por ali. Então também tem um trauma familiar de Sim. Pô, relacionado vai à voltar. construção, né? E qualquer quebra, falência é uma coisa pesada para uma família, né? Eu sei que o meu pai passou por isso, sentiu isso, e eu nasci Bem nesse período. cenário. Claro que conscientemente não tenho memória disso, né? Mas depois, mais adiante, eu agora montei uma consultora há pouco tempo, então também a gente pode refletir sobre isso. Mas então tinha um pouco de histórico na família, né, relacionado à construção. Meu pai admira a arquitetura, teve esse momento do projeto, né? E daí, quando eu vi aquele anúncio, eu falei, pô, o Arzeno fez arquitetura no Unicinos, ele falava bem, e eu pesquisei, um curso legal, é bacana, e era vestibular de inverno, e eu estava indo para fazer intercâmbio. Cara, vou me matricular nesse negócio, vou fazer. Se eu passar, quando eu voltar, eu posso começar, né? E me matriculei, fiz vestibular, estudei na noite anterior ali, peguei um monte de material que tinha do colégio ali, já fazia 2 anos e meio. Já passou de medicina, né? 2 anos atrás. Tu tinha com conhecimento lá guardado. Passei em primeiro lugar. Gostava de fazer prova ainda? Poxa. Passei bem ali. E leve, né, também. Leve, isso conta, isso é muito né? E claro. eu acho que o fato de eu ter passado também no vestibular de medicina foi porque eu tava tranquilo, tá? Isso é uma qualidade que eu tinha, como eu falei, eu gosto de fazer prova, tá? Para mim, prova é como um jogo, e eu gosto dessa coisa de tu te testar, te avaliar e do desafio. Então, eu sempre gostei de prova. A minha madrinha tinha acesso a provas de vestibulares passados, e sei lá desde quantos anos, assim, desde de novo. Eu pegava e brincava com aquelas provas e fazia. E é legal, E eu fazia as provas, faz, cada vez depois tu assim, vê. muito tempo antes de fazer. Eu acho que quando eu tava no primeiro grau ainda. Se acertou, se errou e tudo mais. Eu achava aquilo, cara, um jogo interessante, ficava me testando. E quando eu tava no segundo ano, eu fiz vestibular também. E quase passei. Daí, quando eu tava no terceiro, no segundo eu quase passei, agora eu tô tranquilo. Até que faltava aula. Tava debut. Fiz tudo pra dar errado, mas deu certo. Eu me esforcei pra não funcionar, mas funcionou ali. Então, daí fiz vestibular, passei, me matriculei em uma disciplina pra não perder a vaga. Fui pros Estados Unidos. Na volta, tinha uma outra coisa que eu queria, que lembra que eu falei que na questão do ITA tinha dúvida? Bom, ali já era um momento da vida que eu queria morar em Porto Alegre e queria sair de casa. Tá? Eu já estava com 20 anos e achava que era importante também para o meu desenvolvimento essa independência, né? Por também ser filho único, sair de uma posição super confortável, protegida, né? Tinha vontade de morar em Porto Alegre, tinha vontade de experimentar outro curso, né? outra atividade. Comecei a fazer arquitetura. Fui morar em Porto Alegre, ia para Unicinos e voltava todos os dias. Nessa viagem que foi para os Estados Unidos, para onde é que tu foi? Para São Francisco. Na realidade, Oakland. Oakland é uma cidade do outro lado do... Isso tu atravessa a ponte, tá em Oakland e Berkeley, né? Então, que são cidades todas coladas uma na outra, se separa de São Francisco pela ponte. Isso te ajudou também depois na decisão de tipo, chegar, porque, cara, ficou quase um semestre fora, né? Tipo, não de agosto, mais ou menos, até... Quanto tempo tu fica lá? Nos Estados Unidos? Era para eu ficar 6 meses, eu não fiquei 6 meses, fiquei um pouco antes, um pouco menos, eu acho que novembro, por aí. Foi a primeira experiência sozinho, por exemplo, foi a primeira, pra galera que vai sair de casa. Sim, pra galera que vai sair de casa agora que vem pra cá ou vem pro lugar, já fica sozinho, já é uma diferença. Dificuldade, tanto é que eu voltei antes. Pra mim, bom, eu fiz um monte de coisa na vida, perdi um monte de oportunidade na vida, acho que como muitas pessoas perdem. Aproveitei outras tantas, né? Mas eu tive algumas oportunidades, assim, que se tu perguntar pra mim, eu poderia ter aproveitado muito melhor. E jamais, eu acho que faria o que eu fiz, tá? Quando eu tinha 16 anos, meus pais foram morar 1 ano na Espanha. Eu fui e fiquei um mês e pouco. E aquela coisa, adolescente, né? Queria tá com meus amigos, fazer festa, não sei o quê. Tava num lugar estranho, um país estranho. E entrar numa escola distante, eu consegui dar escola pra mim. Porque a gente gosta de um período de férias. Então, esse mês ali pra mim foi terrível, né? E eu acabei voltando. Fiquei morando na casa deles com a minha avó.
né? Então, aí foi já uma Sim, experiência já longe teve- dele, Sim, né? entendi, Com 16 sim. anos. Mas, cara, meu Deus, né? Que estupidez, né? Isso aí, Se voltasse pensando. me dá a máquina do tempo, eu volto. Tá? Mas, sabe, sei lá, onde eu ia estar nesse momento. Eu podia estar aqui Sim. também. Vai Enfim, entender. isso não quer dizer muita coisa, mas E se aí, a quando gente tu- considerar, era uma baita oportunidade. Né? Sim. E depois ali eu tinha me preparado para 6 meses, tinha passagem para 6 meses. Tá? E ali pelo terceiro, quarto mês começou a bater o banzo e Voltar. acabei voltando. Tá? Eu também tinha ido, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um baixo. Né? Lá, Cheguei na lá. Guitar Center lá em São Francisco, assim, meu Deus, isso aqui é o paraíso. Né? Comprei um baixo, estudava todos os dias. Baixo, eu tinha daqui a pouco a intenção de procurar alguma coisa nesse sentido. Mas não tive força na época para procurar e para seguir adiante, que era outra Pra coisa ir que na poderia ter música mesmo. acontecido, Sim, que sim, sim. Mas, nunca saberemos. Mas a música e a arquitetura, as duas da são arte, relação. né, Pois é, cara? tem, né, As duas cara? são arte, legal. Até o meu projeto de conclusão na faculdade de arquitetura foi uma escola de música. Pô, que legal. E a escola de música tinha 3 volumes arquitetônicos. Tá? Então, tinha 2 cubos, praticamente, e um volume que interligava eles. Um cubo era emoção, o outro era razão. Tá? Legal. E a base que ligava os 2 volumes era um encontro, a base que reunia a emoção e a razão. E o paralelo era que tanto na música quanto na arquitetura, né, a gente tem um componente técnico, mensurável, concreto, que é a ciência, e a gente tem um componente totalmente subjetivo, abstrato, que é a parte criativa. Tá? Então, na música, a gente vai ter as escalas, vamos ter as notas, os tempos, toda a questão da emissão do som, a física envolvida nisso, né? E o lado criativo, que não tem limite, né? Então, eu tinha um cubo que era de madeira, que era o auditório, que era mais... que a gente chama de duro na arquitetura, mais rígido, ortogonal, enfim, que representava a razão. E o outro que era a escola de música, que ele era em vidro, claro, com as devidas proteções, mas em vidro, trabalhando malhas, com ângulos, enfim, que era mais criativo, mais solto, que era a emoção, então, que representava a criatividade. Legal. E o volume que era a base era um volume em pedra. Legal. Que acontecia, que se distribuía por quase todo o terreno, toda a ocupação possível, servia como interligação entre os dois, servia como área de estacionamento, enfim, infraestrutura, e linkava esses 2 cubos. Né? Que massa, Massa, olha isso, olha. Que legal. Zé, e mesma coisa, volta, entra em arquitetura. Isso. Início, você sente já realizado, entende que é pra ti ou vai se desenvolvendo durante o processo? Tu sabe que eu tive essas oportunidades, né, e tinha feito medicina, larguei, fiz arquitetura, eu sempre tive apoio dos meus pais, assim, é claro que eles sentiram, claro que eles tiveram dúvidas, claro que eles ficaram inseguros, claro, pelo amor de Deus. Né? Eu sei que eu tranquei 2 semestres, eu sei que a minha mãe trancou até todos os trancamentos que eu poderia. Lá na secretaria, ela era professora, inclusive chegou a dar, quando eu entrei na propedêutica, que chamava ali no 5º semestre, a mãe deu a aula da cadeira de psiquiatria ali para todas as turmas, ela me deu essa aula. Mas eles sempre me apoiaram, entenderam, respeitaram, né, a decisão. E as pessoas dizem, que bom que deu certo, não. Não tinha alternativa, eu tinha que dar certo. Eu comprei uma briga, comprei uma outra. E a questão das oportunidades ali, talvez, que eu não aproveitei integralmente, né? Eu também me ajudou a amadurecer do ponto de vista de aproveitar todas as demais oportunidades que surgiram à frente, né? Pra frente. Então, me formei em 4 de janeiro de 2003. Vou fazer 23 anos agora em janeiro.
E aí, como é que surge o primeiro projeto? E aí, como é que vem o primeiro cliente, com a primeira ideia de construção? Na faculdade já pode atuar? Não. Não, poder não pode. Né? Não. Poder não pode, mas Poder eu não pode, desenhava. né? Tá conta pra nós, só pra nós. Não, na realidade, a faculdade eu fui monitor de conforto ambiental, uma coisa que eu gostava muito, né? E me ajuda até hoje na questão de conforto ambiental, análise de insolação, máscara de sombras, enfim, uma constante no trabalho, uma preocupação constante de eficiência energética, sustentabilidade. Então, isso vem do meu tempo como monitor na faculdade. Fazia estágio durante É interessante, né? Fazia estágio em Porto Alegre durante a semana. Muitos finais de semana eu voltava a Santa Maria para tocar, que eu tocava uma banda, na época Pantera Cor-de-Rosa, que até a gente tem feito alguns shows agora. Na pandemia a gente se juntou novamente. Voltava para tocar e tinha show quase todos os finais de semana. E depois, novamente, ia para Porto Alegre e passava a semana lá estudando e fazia estágio. Nas férias eu fazia estágio em Santa Maria. Fiz estágio no Arzeno, fiz estágio no Adroaldo Valantro. E então tinha um contato com a atividade profissional nesses escritórios. Mas eu era um estagiário. Então não era responsável por criação, enfim, era um trabalho mais operacional. Mas participava dos projetos de alguma maneira, né? Aprendia muito e aprendi muito com eles, sem dúvida. Na faculdade, estou pensando, talvez eu tenha feito algum projeto para o pai, para a mãe, assim, mas não para clientes. Sim, aquela coisa talvez mais... eu estou tentando lembrar alguma reforma, talvez, algum móvel, no consultório, deixa que eu desenho aqui, pai. Mas não, como eu era bem ocupado, de certa forma, né, com os estágios, e não me lembro, assim, de ter algo, pelo menos nada muito relevante. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu me formei, acho que numa sexta, sábado, na segunda eu estava já trabalhando lá no escritório do Adroaldo. Eu fiquei acho que até abril lá, e acabei saindo, e com um objetivo, né? Daí veio um pouco de reflexão, porque como eu me formei já empregado, de certa forma, já com responsabilidade e compromisso 2 dias depois, eu não refleti muito, e eu estava aprendendo muito, era um trabalho bacana. E quando eu saí, eu pensei, tá, e agora? O que eu tenho como alternativa? Abri um escritório em Santa Maria, eu posso ir para Barcelona fazer um doutorado, como eu tinha amigos que estavam fazendo, a família me deu a oportunidade, olha, se tu quiseres, uma possibilidade. O meu pai sempre gostou muito de Santa Cruz, falou, será que não é de abrir um escritório? Não tenho raízes em Santa Cruz, né? A gente tem projetos em Santa Cruz já, mas nunca abri escritório lá. Florianópolis também, ele disse, porque ali era um momento, cara, agora eu posso começar a atividade profissional onde eu quiser, de certa forma. E isso é uma coisa que é importante o jovem ter noção. Cara, tudo é possível, tá? Se tu quiser, se tiveres determinado aquilo, tá? Tendo condições financeiras ou não, cara, condições financeiras batalha, dói, certamente, tá? Para mim mesmo, com a família, condições financeiras, teve momentos de insegurança, ou também porque tu quer ser independente, tá? Tu busca então, isso, né? independente um de tu precisar, cara, tu quer aquilo, e aquilo é um peso, tu conseguir isso, né? E daí pensei, pô, cara, assim, eu já fiz curso de medicina, já considerei ser músico, já fiz a arquitetura, daí agora vou inventar de seguir estudando, cara, acho que tá na hora. Eu com 25 anos, né? E acho que tá 24, ia fazer 25, acho que é isso, enfim, por aí. Eu não vou abrir um escritório. Tá? Nesse meio tempo, daí sim eu já comecei a fazer, antes de abrir o escritório, depois que eu me formei, já começaram a aparecer alguns trabalhos de amigos, enfim. E eu comecei trabalhando bastante com arquitetura comercial. E ali por maio resolvi abrir escritório, aluguei uma sala de 28 metros quadrados na Torre Ribas, no Santa Maria Shopping. E abri final de julho, início de agosto, o escritório. Foi 2 meses mais ou menos de obra. Mas era pequeno também, não era uma obra tão... Conseguiu desenhar o projeto, fez todo o projeto. Mas ali eu já estava fazendo trabalho, teve bastante trabalho, isso é interessante. Porque eu acho que é o que também deu visibilidade
para o meu trabalho, trabalho da arquitetura comercial. Tá? Então, eu fiz revenda de máquinas agrícolas, eu fiz Coyote Café ali no térreo do Santa Maria Shopping da Pasqualini, e depois o Coyote lá no Hotel Itaimbé. Fiz Five, que é onde a W Eventos eu lembro, hoje. cara, eu lembro. Tá? Five era uma boate eletrônica ali onde... Cara, estacionamento do Itaimbé Hotel. Eu lembro disso. No final do estacionamento, eu acho. A W Eventos ainda funciona ali, né? Lá Antes embaixo. foi a Five, né? E fiz museu, fiz alguma reforma no Absinto, certamente alguma loja, isso tudo bem no início. Tá? E a verdade é que às vezes tu faz uma casa, no interior de uma casa, numa vida inteira não passam 50 pessoas naqueles ambientes. Tá? Pô, tu faz um bar, uma boate, passam 1000 pessoas numa noite. Olha a cabeça empreendedora. O Sig Bergamin, uma vez eu li sobre ele, da história da carreira dele, e ele começou fazendo bar em São Paulo e tal, e ele falou, olha, isso me deu projeção, foi uma coincidência. Sim. Claro que ele teve muito mais projeção do que ele estava em São Paulo, né? Mas eu me lembro, assim, em algum momento eu li o livro que contava isso, eu já tinha passado por isso. E eu olhei assim, cara, funciona? Porque tu tem contato com muita gente vê o teu trabalho, tá? E especialmente numa cidade do tamanho de Santa Maria, tu não fica rotulado como um arquiteto de barba, é um arquiteto. Tá? E naquela época os arquitetos faziam tudo de tudo. Não tinha nenhum arquiteto formado em arquitetura comercial com uma pós-graduação em arquitetura comercial em Santa Maria. Acho que pouquíssimos tinham pós-graduação, porque tinham pouquíssimas pós-graduações em arquitetura 23 anos atrás. Tá? Daí, por causa desse volume, a Unicinos tinha uma pós em arquitetura comercial muito boa. E eu pensei, cara, vou fazer a pós em arquitetura comercial, já que tem esse volume. Não tem ninguém especializado nisso. Perfeito. E tinha na pós, tinha design de imobiliário, tinha luminotécnica, então tinha uma série de disciplinas que eu poderia aproveitar em arquitetura de interiores. E a graduação é muito fraca em arquitetura de interiores. Tá? Foca muito em arquitetura de edificações, em urbanismo. Interiores, pouca coisa mesmo, é cadeira optativa ou são poucas cadeiras. Eu vou fazer a pós, vai me ajudar, tanto em comercial quanto em interiores. E daí engatei essa pós. Estava comentando antes para vocês ali, né? Então a minha rotina passou a ser segunda, escritório, terça, escritório, quarta de manhã eu ia para Porto Alegre, quarta de tarde, ou ia direto para Unicinos, quarta de tarde tinha aula, quarta da noite tinha aula, voltava para dormir em Porto Alegre, quinta de manhã eu trabalhava em Porto Alegre, quinta de tarde ia para Unicinos, quinta de noite tinha aula, saía às 10 da noite de carro para Santa Maria. Tá, mas não é assim, o empresário não é aquele cara que fica só vendo os outros trabalhar, não é assim? Não é. Não precisa estudar, trabalhar. Daí, assim, trabalhava sexta, trabalhava sábado e mais. Muitas vezes eu tocava sexta e sábado, ou sexta ou sábado. Tá. E aí de manhã tinha que trabalhar. No escritório eu fazia faxina, cara, eu me lembro. Tem uma cena que assim, vem na memória seguido ali, eu, 10 da noite, fazendo faxina no escritório, assim. Então, foram 3 anos de Torre Ribas sem férias. Tá. Os primeiros 3 anos sem férias. Nesses 3 anos eu fiz a pós em arquitetura comercial e fiz um MBA em gestão empresarial na FGV. E daí no término nesse final desse 3º ano, o escritório assim, primeiro ano não paguei, meu pai me emprestou acho que uns 30 mil na época para montar todo o escritório, reformar a sala, comprar equipamento, não me lembro se era esse número, enfim. E não consegui devolver essa grana. Acho que eu nunca devolvi, na verdade. E no 2º ano começou a equilibrar as contas. No 3º ano que começou a sobrar um pouquinho de grana. E daí acho que eu estava concluindo o MBA, final de MBA. E até então, esses 3 primeiros anos, o escritório foi Zé Barbosa Arquiteto. E daí eu decidi mudar para um nome de empresa. Tinha uma colega minha, a Paula Carvalho, fazia pós comigo, eu convidei ela para trabalhar comigo, ela estava trabalhando comigo, eram nós 2 de arquitetos e tinham estagiários. E também essa mudança de nome era porque o nome estava todo o crédito sobre mim. Tá? Claro que a gente já colocava o nome dela junto nas placas, enfim, mas o escritório ainda era Zé Barbosa Arquiteto. E tinha uma reflexão também, assim,
Cara, o trabalho de arquitetura de alto nível, ele não é feito por uma pessoa só. É impossível. É impossível ser feito por uma pessoa empresa que... Tá? Então, tu tem várias pessoas trabalhando contigo. Na época eram estagiários, mas eu sabia que um dia seriam arquitetos. Tá? Junto e a Paulo, que era arquiteto. E, às vezes, na faculdade, a gente tem aquela coisa que é os dois extremos, né? Tu falou do empresário que não trabalha, né? Que só fica olhando os outros trabalhar. Então, quando tá na faculdade, tu fica naquela coisa, sei lá, o Niemeyer, não sei o quê. Cara, será que ele projeta ainda? Ou será que ele só estoura champanhe da entrevista? Da inauguração. Enfim, tá. E ninguém sabe a resposta. Tá, e qual que é a resposta? Ele trabalha ou não? Claro Ele trabalhava? Claro. Mas não tem resposta igual para todos. Tá? Tem várias estruturas de empresas, forma de empresas se organizar. Tem arquitetos que trabalham muito em criação, tem outros que trabalham muito em atendimento, tem outros que trabalham em venda. Tá? Cada um tem a sua importância dentro do seu negócio e é claro que a lógica é usar as suas habilidades no que se fazem melhor. E se não for projetar, se tiver como contratar pessoas que projetam melhor, excelente. Tá? Mas essas pessoas talvez não conseguissem aqueles trabalhos. Tá? Então é muito complexo. Tá? Depois eu conto o que eu faço hoje, mas é muito complexo. Então eu acredito que tem alguns que projetem efetivamente e outros fiquem mais numa área comercial, de relacionamento, enfim, ou em diferentes momentos da carreira façam coisas diferentes. Mas só quem está no dia a dia de um escritório desses, e às vezes nem estando, tu sabe exatamente tudo que a pessoa faz. Né? Porque tem muita coisa que não aparece, tem coisa que tu faz longe do escritório, tem coisa que tu faz em casa, tem coisa que tu faz dentro de uma sala de reuniões, que quem está trabalhando ali não tem contato direto. Não. Então, como é que eu cheguei nessa? Não, você estava falando da empresa, que ele montou a empresa, e aí veio, e aí surgiu o Lina Studio. Do nome do Lina Studio. Então eu entendia que se eu mantivesse o meu nome, ia ficar essa coisa, será que o cara é um super-homem? E ele faz tudo? Não, porque ele leva todo o crédito. Sim. Tá. E mesmo arriscando, né, uma questão de marketing, que existe uma série de estudos que colocam que quando a empresa leva o nome do fundador, ou do sócio majoritário, do proprietário da empresa, a sensação de credibilidade é maior. Tá? Porque a pessoa não quer arriscar o seu nome. Não vai sujar o seu nome. Então, independentemente disso ser uma verdade de fato para quem está na empresa, e acredito que para algumas pessoas isso pode fazer diferença mesmo, não para todos, tá? Mas o mercado percebe como uma segurança maior. Tipo, pô, o cara não vai ferrar o nome dele. E tem aquela coisa também assim, ó, é o Zé Barbosa, se der um problema eu vou lá e eu falo com o Zé Barbosa. Sabe, tem aquela coisa como se fosse uma segurança, pessoa, assim, né? Isso ainda acontece. Mas tem muitas pessoas que resolvem problemas. Hoje, no escritório, a maior parte dos problemas sem chegar em mim, sem dúvida. Mas, então, a ideia foi criar um nome de empresa para compartilhar esse crédito, mesmo correndo esse risco de um ponto, alguma perda, né, na questão de marketing. E o nosso objetivo sempre foi assim, e eu fiquei sozinho aí, porque a Paula não quis ir para as Dores. A gente alugou uma sala nas Dores, exatamente quando fechou 3 anos. E eu já era bastante workaholic. E eu acho que eu não era tão fácil de lidar quanto eu acho que eu sou hoje. E ela tinha outro projeto de vida, enfim, e tinha a questão de fazer investimento. Talvez ela não estivesse tão segura de quanto tempo, né? A gente trabalharia junto. Então eu acabei indo como único arquiteto para as Dores, ali onde hoje é a Tchau, na frente do shopping. Foi em 2006, 3, 4, 5, 2006. A gente foi para ali e ficamos 10 anos ali. Tu vai com funcionários para ali já, não? Só estagiários. Estagiários. E já com migração do nome também, como Lina Studio. E mudando o nome. Aproveitei a mudança de ponto para mudar o nome. Lina Studio foi o nome que eu e a Paula acordamos. Antes dela desistir de ir para lá. Foi muito bom o período com ela. Eu gosto muito dela, assim, excelente. Só boas recordações. E daí fui para lá com o nome de empresa. Então, de reduzir turnover, compartilhar os créditos e criar uma estrutura empresarial, né, que foi um modelo que ali estava embrionário, mas que se mantém até hoje, que é baseado em oportunizar
sociedade. Enfim, eu não me lembro em que época eu li Um Sonho Grande ali. Jorge Paulo Lema. O livro é muito bom, né? O livro é sedutor. Claro que o livro Sim. foi feito por um jornalista amiga deles, então coloca eles, às vezes, numa posição de super-heróis, né? Mas o livro é legal, né? Ele motiva. Motiva. E então, aquela questão que eles oportunizavam a sociedade, né? E gratificavam muito bem por isso. Eu li aquilo assim, cara, isso aqui Pode funcionar. É um caminho. E a gente se estrutura e, de certa forma, esse modelo é assim, com ajustes e variações e ao longo do tempo, mas é assim, funciona bem até hoje, onde a gente tem um escritório que tem vários sócios, que todos se preocupam, né, tanto com as receitas quanto com as despesas. Que é importante. Onde não se visa só faturamento, né, se preocupa com lucro. De certa forma, eu protejo muito, como eu faço a gestão do escritório, muitas vezes protejo a equipe de ficar pensando muito em números para todo mundo se preocupar mais com o trabalho mesmo, né? Mas é aquela coisa de tu correr, tá preparado para correr a maratona, não 100 metros, né? Então, dar longevidade para a empresa, pensar na confiança que a empresa transmite para o mercado, se preocupar com a jornada do cliente, se preocupar com pós-venda. Então, quando tu é sócio, naturalmente, tu se preocupa com tudo isso, né? E isso faz com que a gente tenha menos turnover do que teria. Existe turnover, por óbvio. Tem muita gente, tem muitos escritórios de arquitetura na cidade de profissionais que fundaram escritórios que passaram lá para o escritório, muitos mesmo. No início, eu vou dizer para vocês, é claro que tu fica... quando tu é mais jovem, né? Tu fica um pouquinho mordido, né? E é natural. Mas se tu me perguntares hoje, eu fico feliz porque eu vejo que tem escritórios muito bons, escritórios muito bacanas, de pessoas que passaram pelo escritório, que fazem um bom trabalho de arquitetura, e pelo menos eu imagino que alguma coisa a gente deve ter contribuído para isso, espero realmente ter contribuído para isso, como o Arzeno, como o Adroaldo, como outros arquitetos que eu fiz estágio participaram da minha formação, e eu colho esses frutos até hoje. Não, isso é importante, né? Porque aí tu vê também o desenvolvimento do outro ali, depois, cara, por mais que tu vai virar teu concorrente, mas tu fala, tá, beleza. Mas depois é legal de ver, porra, tá também ajudando outros, né? Então é bacana. Eu falei da visão, né? Que a gente quer ser o melhor escritório de Santa Maria, o melhor escritório da região. Depois a gente passou, assim, a gente quer ser referência no estado, uma das referências de arquitetura no estado, né? E daí, um movimento tipo 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu comecei a impulsionar. Na época que poucos impulsionavam, hoje vai impulsionar, vai fazer muita diferença, né? Mas na época que quase ninguém impulsionava, eu comecei a impulsionar Facebook para o interior do estado. Então a gente está numa posição central. Os escritórios de arquitetura de Porto Alegre, naquela época, não olhavam muito para o interior. Tá? E a gente teve anos, bastante crescimento econômico ali, depois que eu me formei ali, depois de 2003, foram anos bons, assim, de demanda de arquitetura. E os escritórios de Porto Alegre não olhavam muito para cá, a questão geográfica, porque eles tinham bastante trabalho lá, tinham bastante trabalho na praia, enfim, eventualmente na serra. E eu comecei a divulgar, região centro, um pouquinho mais pro norte, Passo Fundo, um pouquinho mais pro oeste, e divulgava até Santa Cruz, criei um rack de 300 quilômetros, mais ou menos. Tinha que vender, tem que vender projeto. E funcionou. Legal. E funcionou muito bem. Hoje, nós temos mais de 70 cidades atendidas no Brasil por projetos do Linea Studio, de todo tipo. Projeto arquitetônico de casa, projeto de prédio, projeto de corporativo, de comercial, residencial, casas, interiores, enfim, paisagismo. Então foram mais, acredito que mais de 80, até porque a gente estava contando essa semana. A gente teve que preparar um material só de agências de crédito, foram 41. Tá? E muitas em Minas, a maior parte, eu acredito, em Minas, Grande Belo Horizonte. Teve também da cooperativa lá de Santiago, a gente fez Juiz de Fora, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 50 cidades atendidas. E isso fez com que a gente se preparasse também no nível de detalhamento, no nível de qualidade de projeto, no nível de entrega muito elevado. Porque não tem como a gente estar perto dessas obras. Então é um nível de entrega que contempla todos os detalhamentos, toda a informação, todos os quantitativos, especificações, marca, modelo, de tudo que precisa para construir, para se executar aquela obra.
Então a gente foi naturalmente se preparando para isso quando começaram a surgir essas demandas, né? É, E ali a gente deu um salto muito grande. E o que é massa, olhando nessa conversa, que, cara, a gente tem um mega empresário do ramo da arquitetura que usa a arquitetura, né, a inteligência como do empresário usado na arquitetura também, porque arquiteto, né, e utiliza isso porque, poxa, lá atrás, em 15 anos, você saber que o Facebook tinha patrocinado. É uma sacada diferente, entendeu? É tipo o cara que assim, olha, ninguém tá indo pra esse caminho aqui, vou arriscar aqui e vai funcionar. Tipo, é uma pegada. E até hoje, tu tava comentando, dividir empresa assim e tal, fazer assim. Porque às vezes o pessoal que tá ali no ramo com um escritório não se dá conta disso, né? E tipo. Cara, uma visão empreendedora. Empreendedora, exatamente. Vou falar uma coisa que eu acho que aqui é muito forte aqui no Recanto, na MF, que é a questão da intuição, né? Eu sempre confiei muito na minha intuição. Eu, tanto na hora de abrir o escritório, na hora de escolher o ponto do escritório, na hora de fazer a pós em comercial, talvez lá atrás, na hora de escolher a arquitetura, de mudar de curso ou de desistir do curso, pode ter sido uma coisa bem intuitiva. Eu fiz um MBA em gestão pensando, isso aqui vai me ajudar com cliente de arquitetura comercial, mas vai me ajudar também no meu negócio. Eu não sou de uma família de empresários, sou uma família de médicos. Tá? Se perguntar para mim, antes de eu fazer MBA ou lá atrás, se falasse em marketing para meus pais, ou para o meu pai especialmente, já achar que era coisa do demônio, tinha aquela coisa pejorativa do marqueteiro, tá? E isso eu sentia, né? Mas eu tive amigos muito próximos, que eram de famílias de empresários. Tá? E eu convivia, eu ia na casa deles, via muito isso, e para mim era um mundo totalmente diferente. Tinha alguém que te inspirava, assim, né? Tá? O Arthur Von Tobe é um dos amigos, né, meus. Eu tenho 48 anos, ele acho que é meu colega desde os 13, então vamos lá, 45 anos de convívio. O Marcos Uglione na época também, da Uglione, então eram amigos que vinham de famílias que tinham empresas, de empresários, e eu, naquele convívio ali de criança já, até na forma deles conversarem, um pouco mais formal, no respeito, disso, e começar a observar, e aquilo me chamava muito a atenção. E era um mundo que eu não conhecia em casa. Então, quando eu decidi fazer o MBA, e eu pensei, cara, é um jeito de complementar uma formação de algo que eu não tive no colégio, que eu não tive na faculdade, que eu não tive em casa, mas que é muito legal, que me chama a atenção e é importante. E na época, eu me lembro, cara, eu liguei pro Maurício Schneider, Solubil, não sei se você conhece o Maurício. Não. Maurício foi não sei o que, CEO da Solubil, que é uma empresa de biológicos que foi vendida uns anos atrás. Não. A Solubil de Cruz Alta, ela foi um unicórnio, né? Foi vendida. E na época, Maurício, meu amigo, tocava na banda comigo. Maurício, o que tu acha? Eu fazia um MBA, ele fazia administração, né? Talvez já tivesse até se formado, né? E o Maurício foi envolvido com a ESEC, viajou o mundo, o cara conhece o mundo, sei lá, 70, sei lá quantos países, muito através da ESEC. E ele, cara, eu acho que é legal pra ampliar o teu horizonte, tá? E ali me deu segurança. Eu nem sei se ele sabe disso. Ele se lembra disso, mas eu me lembro. E daí eu me matriculei no MBA e depois, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu fiz um segundo MBA na FGV lá em Porto Alegre, daí. Que daí era gestão de escritórios de arquitetura. Foi uma turma única que abriu em Porto Alegre, São Paulo Rio tem direto. Mas para fazer uma atualização e tal, então fiz esse segundo MBA na área de gestão. E assim, muito bom, muito bom. Eu recomendo a todos que estejam em áreas que não tenham uma relação direta com gestão, com administração. Assim, é fundamental, tinha que estar no currículo obrigatório, padrão ali. Sabe que, cara, é muito naquilo que eu queria saber agora. Aí deixa de ser Zé Barbosa e vira Line, etc. Aí tu começa a ter estagiários, funcionários, etc. E aí entra o Zé gestor de pessoas. Hoje... eu era péssimo. Eu quero saber isso. Meu Deus. E já aproveitando, Zé, eu quero saber assim, hoje, a gurizada que vai trabalhar contigo, o que tu entende que é uma característica essencial pro mercado hoje? Mas fala um pouco do Zé começando a agir de pessoas. É horrível, cara, é horrível. Eu tive acesso à teoria cedo, de certa forma, no segundo, terceiro ano de empresa, eu tive acesso à teoria. Agora, colocar em prática. Então, eu aprendi, cara, vou dizer, eu acho que é o que eu mais aprendi
nesses quase 23 anos de carreira, foi o que eu mais evoluí. Não digo que eu mais aprendi, não sei se foi o que eu mais... Mas o que eu mais evoluí, com certeza. Porque eu era uma pedra bruta. Absoluta. Eu era muito workaholic. Eu acho que a forma de eu me comunicar, a forma de eu cobrar, exigir, era dura. Mas mesmo assim, tem pessoas que trabalham comigo até hoje, já trabalham há 20 anos, mais de 20 anos, começaram como estagiários, né? São sobreviventes. Acho que eles enxergaram, cara, o cara é louco, é eventualmente estúpido, mas eu acho que no fundo ele é uma boa pessoa, para eles terem resistido esse tempo. E alguns não devem ter resistido também, ficaram pelo caminho, né? Mas eu aprendi bastante, assim, primeiro a entender a diferença entre as pessoas, que a forma de tratar uma pessoa é totalmente diferente da forma que tu tem que tratar a outra, e não é tu ser preconceituoso, não é nada disso, é a habilidade relacional mesmo de tu entender que se tu falar uma coisa de uma forma para uma pessoa e falar a mesma coisa da mesma forma para outra pessoa, elas vão entender diferente. E tu não quer que elas entendam diferente. Sim. Tu quer que elas entendam a mesma mensagem. Então a forma de passar a mensagem tem que ser diferente para que elas entendam a mesma mensagem, a mesma coisa. Então começou por aí. Eu cobrava muito, assim, eu dizia, pô, a gente tem que tirar 10 em todas as provas, não pode errar não é normal, e errar é normal, né? E faz parte do aprendizado, mas eu chegava a esse ponto, né? E tinha estagiários na época que tremiam se eu chegava perto, enfim, era... cara, não vou dizer, eu devia ter vergonha disso, mas não tem vergonha porque é um aprendizado e é até bom passar isso, né? Mas eu me esforcei muito, porque eu sentia que eu transmitia uma imagem, eu transmitia mensagens que não eram as que eu queria transmitir. Então eu vi, cara, tem alguma coisa errada, e o errado sou eu, porque isso não aconteceu com uma pessoa. Tá acontecendo com várias pessoas. Mas é difícil tu mudar, né? É difícil tu mudar o teu tempo de reação, a forma de tu reagir. E isso é um aprendizado diário, assim, mas eu acho que a experiência, a fase de vida, também constituir família, ter filhos, tudo isso me ajudou muito, além do estudo, tá? Situações que eu passei, coisas que tu fala e te arrepende, enfim, também vão te moldando de certa forma. Acho que hoje eu sou bem light. Esses dias a Ellen é nossa auxiliar administrativa ali, que cuida de todos nós no escritório, uma pessoa muito, muito especial, muito importante para nós. Mas no início do ano a Ellen me chamou de Zé, tu não tá ficando muito... não era macio, sei lá. Bonzinho. Tipo isso. E eu, será? Ela porque antes eu assim, será? Fiquei com aquela reflexão, mas acho que tem formas diferentes de tu chegar no resultado, formas menos traumáticas, agressivas, mais agradáveis realmente, de tu entrar com um propósito, com um propósito em comum, e tu deixar o propósito de cada um aparecer e ver onde isso fecha com a empresa. É muito melhor do que na base da cobrança. É quase o Zé do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Teve um infarto no meio disso, teve pandemia, então eu sofri sentindo no corpo, né, esse perfil de querer controlar tudo, ser muito controlador, era muito tempo de trabalho, muito workaholic, levava computador para cama, trabalhava sábado, trabalhava domingo, enxergava o trabalho muito como um fim, não como um meio, e aquilo foi bom. Então o negócio foi construído com base em muita dedicação, muito sacrifício pessoal, e tenho certeza que a gente não estaria onde está se não tivesse sido esses anos de comprometimento, né, sacrifício. Mas chegou um ponto que começou a afetar a minha saúde e tu começa com outras reflexões, né? Então... E na pré-gurizada, tipo, que vou contratar alguém. Quais características que tu entende assim, isso aqui é importante? Hoje em dia, né, se a gente vai pensar o estagiário, o estudante, já passou por várias fases, assim, teve fases bem complicadas mesmo, assim. E esse perfil mais workaholic hoje,
Eu não consigo encontrar, não vejo muito raro. Tá? Vamos falar em predominação, vamos generalizar. Não existe. Mas existe menos do que existia naquela época. E eu tenho certeza, que se eu estivesse fazendo gestão de pessoas da forma que eu fazia, eu estava sozinho. Tá? Porque hoje as novas gerações não toleram tanto. Tá? Ou já tinha sido processado, estava na cadeia, ou qualquer outra coisa. É diferente, o mundo evoluiu nesse sentido, mas também evoluiu um menor comprometimento, me parece, assim, né, do que existia antes. Tem um perfil também, né? Hoje as novas gerações não são tão focadas em acúmulo patrimonial, segurança financeira, são muito mais focadas nas experiências. Tá? E isso a gente sente, mas tem gente boa, sempre teve gente boa. Se perguntar pra mim, eu acho que, cara, eu sempre cobrei, e de uma forma mais dura e agora de outras formas, mas a cobrança existe, né? Ou se não é diretamente uma cobrança, mas as oportunidades aparecem. Tá? Então, meritocracia é o primeiro valor da nossa empresa, sempre esteve em primeiro lugar na lista. Tá? Então, as pessoas vão evoluir dentro da empresa de acordo com o seu comprometimento, com a sua dedicação. E isso, para nós, é muito importante. É o que a gente busca. Ter potencial, comprometimento. É a questão do chá, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, a gente vem... atitude para nós vem em primeiro lugar, que com atitude a gente consegue alcançar conhecimento e desenvolver habilidade. Agora, sem atitude é muito difícil. Tá? Ética, né? Discrição. A gente procura ser muito discreto com os trabalhos. Sempre eu digo, saiu da porta do escritório, Men in Black, né? Esquece tudo que viu, que dentro, informação de cliente, morre aqui. Então, essa descrição, esse comprometimento, atitudes são bem importantes. Pô, legal. Cara, aula, né? Massa, aula. Muito massa, muito massa. Se estendemos também, né? Não, cara, conversando, já a gente se passamos, estende, mas né? é que assim, ó... Sabia que... Não, tá tudo mas é certo. o que a gente fala assim, ó, cara, uma conversa legal, quando flui um conteúdo massa, e mais que isso, voltado pra galera que tá nos assistindo, Não, o troço flui. com toda certeza, pode saber que a gente assistindo que já pensou em largar a faculdade, já sabia como falar pros pais, cara que já pensou em largar tudo e morar nos Estados Unidos, cara que já Então, a pensou galera em se abrir uma identificando, banda, né? sabe? Cara que já pensou Quem morar nunca em quis ser músico? cara que já pensou em morar em Porto Alegre, pô, então assim, ó, cara, é uma troca Fantástico, muito massa. Agora, essa sim eu vou te dizer assim, ó, bate-bola mesmo, tá? Vamos lá. Cara, começar leve, porque a gente já deu spoiler. Café ou chimarrão? Café. Café. Toma café o dia inteiro ou não? Tem Não. horários específicos e tal? Como Só é que depois do almoço, um expresso mais forte possível. Qual um Hoje ristreto eu faço daqueles... café, ristreto. Hoje Pô, eu gosto faço. também, que acho massa. Acabei investindo numa cafeteira profissional ali, de tanto que eu gosto Não de é café. gasto, é investimento. Investimento. Tu não- Olha aí. E quem começa a tomar café bom entende o que a gente tá falando. Então consegue tomar café em outros Tem lugares, isso não é em também. qualquer Não lugar. muda, Se quiser, um croquis à mão ou um render perfeito? As duas coisas, o croquis mais na criação, mais inicial. Pode ser as duas coisas? Pode, Pode vai ser, lá. gente. Tem que ser, vai ter que ser. E o render, ele é fundamental para tu transmitir, né, pro cliente, entendeu? Ou pro mercado, se for. Concreto aparente ou madeira natural? Mas eu vou ter que responder ambos também. Só o chimarrão, que eu não sou muito de chimarrão. Mas, concreto aparente. Concreto, se tiver que escolher. Um projeto mais ousado ou algo mais clássico que tu prefere Ousado. fazer? Ousado. Pra criar de madrugada ou de manhã, mas agora com filho, cara, eu acho que antigamente era mais madrugada. São os dois melhores horários, né? É? Sem dúvida. De madrugada, de manhã no domingo, especialmente, eu gosto bastante de criar. Legal. E o cliente? Um cliente mais detalhista ou aquele cliente que vira e confia e deixa? Assim, faz. Faz. Eu gosto de cliente detalhista, né? A gente tem uma produção muito focada no detalhe e eu acho que... Claro, a gente está falando do cliente que super confia em ti, também é muito interessante, mas o detalhista, ele explora o teu limite, ele faz tu te aprimorar, tu buscar ser melhor, eu acho que o detalhista é exigente mesmo. Crescimento estruturado, planilha previsível ou oportunidade, intuição e vamos? Não, equilíbrio. Equilíbrio dos dois. Mas tem que ter controle, né? E o que mais ensina? O sucesso ou o erro, o perrengue?
Não pode errar, né? Boa. O erro ensina, o sucesso gratifica, né? Legal. Cara, e olha só, com o cenário mudando, a arquitetura mudando, o que tu acredita que continua e sempre vai continuar sendo uma tendência de mercado? Não ter tendência. Nossa. Ele não pode ter tendência, porque a tendência fica muito datada. Zé, real isso. trouxe a intuição. Agora tem mais uma pergunta. Vai, vamos. Quebrando o protocolo. Porque tu traz a intuição, como que tu consegue enxergar no cliente? Porque, sim, a casa é pro cliente, né? Então não adianta pegar uma tendência se a casa é do cara, não tem nada a ver com a cara. Como que tu faz para ler isso, ler a pessoa ou entender a pessoa? A arquitetura, atualmente, né, ela é cocriação. Então, Paulinho, só repete a pergunta só para eu... Como que faz para ler o cliente, entender aquilo que é Então, o que acontece, né, da cocriação? Então, a gente tem o conhecimento técnico, tem o repertório, tá? Mas o cliente, digamos seja uma casa ou interiores, ele sabe como é a vida dele, como é o dia a dia da vida dele, como são as refeições, como que é o convívio com a família, e a dinâmica familiar é muito diferente de uma família para outra. O que eu estou falando para casa vale também para negócio. Sim. Tá? Vale para arquitetura corporativa, vale para arquitetura comercial. Daí particularidades do negócio, do público-alvo, enfim. Mas vamos pegar o gancho da residência. Tem pessoas que, famílias maiores e menores, têm em idades diferentes, com objetivos diferentes. Tem pessoas que são super reservadas, que não recebem praticamente ninguém. Tem pessoas que são super festeiras, que recebem com frequência. Tem pessoas que recebem mais família, outros é mais amigos. Alguns cozinham, outros não cozinham. Uns gostam de cozinhar, outros não gostam. Uns gostam de música, outros não gostam de música. Enfim, todas as possibilidades assim, que você pode imaginar existem. Coisas que às vezes a gente sempre tem a tendência de achar que as pessoas são muito parecidas com o que a gente é. Não, porque tem pessoas totalmente diferentes. Se eu não conseguir entender isso, tá, e a gente me diz, a primeira etapa do projeto é proibido desenhar, eu chamo a etapa do não projeto, é proibido desenhar e tem relação com o conceito de marketing, entender para atender. Tá? Então eu preciso primeiro entender o imóvel, o terreno, e entender especialmente o cliente, a família ou a empresa. E daí vem estilo de vida e assim, essa questão de entender é muito fácil, né? De hoje, hoje tu sabe o que tu precisa, o que tu deseja. Tá? Agora, a gente precisa antever o futuro porque o objeto construído, ele não é para agora. Ele é feito agora, mas ele é para o futuro. E para o curto prazo, para o médio prazo e muitas vezes, especialmente em casos, para o longo prazo. E a gente precisa fazer o exercício de antever tudo que pode mudar nessa dinâmica familiar ao longo do tempo. Então, a cocriação ela ajuda a juntar. Tá? O que é agradável para ti? Tu faz, pode ser um ambiente mais escuro, pode ser um ambiente mais claro. Tá? Então, vocês dois vão ter mais o que é um ambiente, um sentimento de ambientes diferentes, como mais agradável, tamanhos. O que é grande, o que é pequeno. Às vezes o cliente chega, eu quero uma cozinha grande. Cara, o que é grande? Tá. Se tu morou em AP médio para pequeno e tu faz uma cozinha, sei lá, de 8 metros, 10 metros, uma cozinha grande. Tá. Se tu morou em casa da estância, eu me lembro uma vez, eu fiz um projeto numa casa da estância, eu fiz uma cozinha de 80 metros quadrados, o cara achou pequeno, tinha que fazer maior. Tá? Porque eu tinha vivido em estâncias para fora, aquela coisa, cozinha gigante, todo mundo em volta da cozinha, um monte de gente trabalhando na cozinha. E, então, até essas referências, o que é grande e o que é pequeno? O que é agradável, não vou colocar como bonito fake, mas o que é agradável e o que é desagradável olhar? Concreto aparente, madeira, é agradável ou não é agradável? Tá? Pedra natural, pedra mais rústica, menos rústica, formato regular e irregular, o que é mais agradável? Tá? Sim. E tem como fazer uma boa arquitetura com todos esses elementos. Então isso não exclui a boa arquitetura. É muito difícil, e claro, existem trabalhos fantásticos, arquitetos conceituais que têm uma linha única de trabalho. Tem um arquiteto português, Fran Silvestre, os caras fazem só casa branca, tudo branco. Cara, fantástico. Tem arquiteto argentino, que as casas são todas de concreto, absolutamente tudo concreto aparente. É fantástico, mas é muito difícil isso servir para todas as famílias. São linhas de trabalho, são linhas possíveis. Né? E é o toque do artista. O artista, eu tenho esse estilo e eu vou levantar essa bandeira e vou seguir e talvez o cara passe. Não, às vezes tem um artista plástico que tem a fase azul, a fase, sei lá, enfim, tem várias fases. E tem arquitetos que a gente vê, cara, o cara tem a fase única quase. A gente vê, ok, tudo certo, tá? É importante também.
Sim. Mas a gente adotou, até por estar no interior do Rio Grande do Sul, mesmo atendendo todo o país, optamos por uma arquitetura mais ligada ao usuário. Tá? E para isso a cocriação é importante. A temporalidade para nós também parte do nosso conhecimento arquitetônico, do que é tendência e que não é tendência, e fugir do modismo, mas também da identidade do usuário. Porque não tem nada mais atemporal que estar numa casa que está cheia de coisas que tem a ver contigo. Que eu sempre digo, coisas que falam pro teu coração. Legal. Demais. Muito bom, show. Cara, muito bom mesmo. Pra nós finalizar, tem uma pergunta que eu quero saber, que é o seguinte. Se tu pudesse olhar pra trás e ver o Zé de 10 anos, de 9 anos, o que tu falaria pra ele? Calma. Calma, não infarta. Cuida do coração. Cara, e é muito bom trazer nesse comentário final de calma, numa era de imediatismo, onde a galera tá correndo, sempre querendo pra ontem os resultados. A gente tem uma pessoa que alcançou o resultado e entende que a calma é necessária, é um, assim, ó, é um ensinamento, né? É esse frenesi hoje, o problema é a falta de foco, né? Uhum. E aí, tu perguntou a característica, é uma característica que eu vejo muito, troca muito foco. E oportunidades tem um monte, informação tem um monte, e aí daí talvez a intuição ajuda, né, cara? Usa a tua intuição pra escolher. Escolhe, uma hora vai ter que escolher, não vai conseguir fazer Não vai conseguir fazer tudo. Escolheu, foca, encarna e depois escolhe os frutos. Né? Cara, top. Boa. Eu chego uma cara, eu digo assim, ó, quando tá bom. Quando eu olhei, já falei, ai meu Deus. Cara, show, né? Muito bom. Show. Zé, sem Obrigado. palavras, cara, obrigado. A gente sabe o quanto difícil é a tua agenda, ainda mais poder se deslocar Mas é pra cá. uma oportunidade bacana, né? Realmente eu fico agradecido e com certeza encontraria uma forma de vir aqui. Né? Cara, a gente Pô, te agradece muito aí, muito obrigado. mesmo. Vai contribuir sem dúvida pra gurizada que tá nos assistindo aí até o espero final. que sim. Valeu. Com toda certeza, brigadão. Porinho, feito. Fechou? Valeu. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu. Valeu.